E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero falar sobre este livro aqui, Em Busca do Jesus Histórico. Debaixo das pedras, atrás dos textos. Mais um livro que foi escrito por Jonathan Reed e John Crossan. Como eu já disse em vídeo anterior, um especialista em texto e um outro especialista em cultura material. Você pode dar uma olhadinha na playlist Religião do meu canal, que você vai encontrar o primeiro vídeo o que eu gravei sobre Em Busca de Paulo. Primeira coisa que a gente tem que começar ressaltando é que o nosso conhecimento sobre a pessoa de Jesus é sempre um conhecimento indireto, né? O nosso conhecimento, deixando bem claro que é o nosso conhecimento como pesquisa histórica, né? Quer dizer, quando a gente está pensando na figura do Jesus como personagem histórico, nós temos sempre um acesso intermediário. Nós não temos fontes produzidas pelo próprio Jesus. Diferentemente de Paulo, que escreveu textos, Jesus não escreveu nenhum texto e os evangelhos que foram produzidos acerca de Jesus são textos escritos numa época muito posterior à vida de Jesus. Então, só para você ter uma ideia, o Evangelho de Marcos, que é o mais antigo, foi escrito no final dos anos 60, provavelmente entre 67 e 70. Jesus teria morrido por volta do ano 30, então nós temos aí uma distância de pelo menos 40 anos entre a época em que Jesus viveu e a época em que o primeiro evangelho canônico foi escrito. Claro que também existe o fato de que os evangelhos são textos de caráter religioso, engajado, então eles trazem informações importantes sobre Jesus, mas do ponto de vista historiográfico são limitados porque pertencem àquelas pessoas que admiravam Jesus, que tinham uma concepção religiosa em torno dele. Os evangelhos de Mateus e de Lucas foram produzidos por volta dos anos 80, 90 e o Evangelho de João apenas no final do século, entre 90 e 100. O diferencial desse livro, então, é que ele apresenta fontes alternativas, quer dizer, para a gente poder conhecer a figura de Jesus, a gente vai ter que utilizar fontes materiais e fontes textuais, diferentes inclusive das fontes mais tradicionalmente conhecidas, que são os evangelhos canônicos. Então, eu vou apenas enfatizar no vídeo de hoje alguns aspectos da cultura material que vieram à tona mais recentemente e também algumas descobertas textuais, documentais que ajudam a enriquecer o nosso conhecimento em torno da pessoa de Jesus. O livro destaca, por exemplo, que foram encontrados um ossuário contendo então os restos mortais de Tiago, o irmão de Jesus, que é bastante referido na literatura canônica. Também um ossuário do sumo sacerdote Caifás, que era a autoridade do judaísmo mais importante na época em que Jesus foi executado. Também foi encontrada uma inscrição que se refere ao prefeito Pôncio Pilatos, que era a autoridade política na época em que Jesus foi executado. Há também um esqueleto de um crucificado mais ou menos contemporâneo da época de Jesus, que testifica ou que mostra que de fato existia uma tecnologia específica de execução das pessoas, né? Tal como foi apresentado nos evangelhos, né? Quando se refere à pessoa de Jesus como sendo uma pessoa que foi crucificada, quer dizer, a pena de morte para aqueles que eram considerados rebeldes, né? Ou insubmissos ao poder do Império Romano. A gente sabe que Jesus teve como principal cenário de atuação a região norte da Palestina, especificamente ali na região da Galileia e o seu entorno. E a gente sabe que houve uma atividade muito importante de Jesus em torno do lago do Tiberíades. E foi encontrado ali uma casa que se supõe que tenha sido a casa de Pedro, um dos principais discípulos de Jesus, bastante referido na literatura bíblica. E também foi encontrado numa baixa importante do lago, né, Tiberíades, uma baixa muito importante levou as pessoas a descobrirem no fundo desse lago um barco galileu da época de Jesus. E com isso a gente tem condições de estimar como eram as embarcações ou como provavelmente teria sido uma embarcação de um contemporâneo de Jesus, tendo em vista que também os evangelhos canônicos aludem o tempo todo, né? Jesus em contato com pescadores, Jesus atuando nas proximidades do Tiberíades. Muitos dos discípulos iniciais de Jesus eram pescadores, então são descobertas arqueológicas mais recentes que de certo modo ajudam a gente a compreender esse contexto que é referido de alguma forma por intermédio dos evangelhos canônicos.
Além dessas descobertas arqueológicas, são só algumas das que são exploradas pelo livro, apenas para que a minha exposição aqui não fique longa demais, eu estou indicando algumas delas. Há também uma série de documentos além do texto canônico, né? Ou dos evangelhos, né? Dos textos canônicos que falam acerca de Jesus. Então, temos, por exemplo, uma descoberta muito importante de 1947, que são os rolos do Mar Morto, né? Então, em cavernas, na região do Mar Morto, foram encontradas textos antigos, alguns bem mais antigos que o Novo Testamento, alguns contemporâneos e indo além do período do Novo Testamento. Lembrando que o Novo Testamento é majoritariamente escrito na segunda metade do primeiro século, talvez alguns textos tenham sido escritos no início do segundo século. Também a biblioteca de Nag Hammadi, em 1945, que permite ali a gente encontrar uma série de textos de cunho, ou ligados, alguns deles talvez ligados a um segmento do cristianismo antigo chamado de gnosticismo, que ainda é um grupo muito pouco conhecido, o acesso é indireto, mas temos ali uma série de textos, inclusive o Evangelho de Tomé, que é um texto bastante importante, que é hoje considerado talvez um evangelho até que poderia ter sido escrito até antes dos evangelhos canônicos. Outra descoberta textual importante é a dependência do evangelho de Mateus e de Lucas em relação ao evangelho de Marcos, né? Quer dizer, essa é uma descoberta da pesquisa em torno da literatura bíblica, que depois de comparar esses três evangelhos, chegou à conclusão que tanto Mateus como Lucas dependem do evangelho de Marcos. Ou seja, Marcos é o evangelho mais antigo e os autores de Mateus e de Lucas teriam utilizado como fonte para escrever os seus evangelhos o evangelho de Marcos. Não usaram apenas Marcos, mas usaram Marcos. Outra coisa que Mateus e Lucas utilizaram é um suposto evangelho, um texto perdido chamado de evangelho Q, muitas vezes de fonte Q, que é um texto que traz material que foi utilizado tanto por Lucas como por Mateus, mas que não está no Evangelho de Marcos. Então, hoje se reconstrói hipoteticamente essa fonte Q, que hoje é chamado mais de Evangelho Q. As pessoas acreditam que possa ter existido um evangelho anterior, inclusive, a Marcos, mais antigo que Marcos, mas que não foi preservado. A gente não sabe exatamente que tipo de texto seria, provavelmente apenas um texto muito simples, sem uma estrutura narrativa, apenas com sentenças, tentando fazer uma listagem de frases, de sentenças que teriam sido ditas por Jesus. E por fim, o estudo textual de documentos do mundo antigo tem levado muitos estudiosos a utilizarem, por exemplo, o Evangelho de Tomé. Se acreditava que o Evangelho de Tomé estaria relacionado necessariamente ao grupo gnóstico, tem-se uma discussão em torno do que seria o gnosticismo e por quanto tempo ele teria perdurado, né? Então, pessoas acham que provavelmente o grupo hoje estaria atuando principalmente entre o segundo, terceiro e quarto século, né, da era cristã, e que se o Evangelho de Tomé estivesse ligado a esse grupo, seria um evangelho talvez do século IV. Mas muitos estudiosos hoje, ou muitos acreditam que ele possa ter sido muito mais antigo do que isso, e alguns chegam a acreditar que ele poderia ter sido mais antigo, inclusive, dos evangelhos canônicos. Talvez pudesse ter sido escrito no ano 50, ou seja, quase 20 anos antes do evangelho canônico mais antigo, que é Marcos. Outra coisa que é importante ressaltar aqui é que a pesquisa atual, pesquisa historiográfica, não pesquisa teológica, mas a pesquisa historiográfica considera os textos apócrifos, os evangelhos apócrifos, como documentos tão importantes quanto os textos canônicos. Claro, para um historiador, para um arqueólogo, qualquer informação é informação, não interessa a que grupo religioso ele esteja ligado. E a importância dos textos apócrifos é que eles permitem que a gente estabeleça comparações com os textos canônicos. Então, em síntese, o que nós temos para conhecer o Jesus histórico? Os evangelhos canônicos, uma série de achados arqueológicos e uma série de outros documentos extra-canônicos. Quer dizer, com isso nós conseguimos enriquecer ao máximo o nosso conhecimento em torno da pessoa do Jesus histórico. E isso parece que é uma coisa muito legal, muito interessante. Não deixe de ler esse livro, eu só dei uma porção muito pequena, muitas coisas interessantes, muito mais coisas do que aquilo que eu estou falando aqui, é claro. E se você ler esse livro e tiver um interesse historiográfico sobre a pessoa de Jesus, você não vai se arrepender de comprar e ler esse livro. Tá bom? Se você assistiu esse vídeo até aqui, não esqueça de se inscrever no meu canal, de curtir o vídeo,
de compartilhar o vídeo se puder nas suas redes sociais e deixar também os seus comentários, as suas impressões, quem sabe até a sua sugestão de temas, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.